Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado por me receber tão bem. Uma das coisas maravilhosas é quando você recebe hospitalidade, você é lembrado do amor de Cristo que nos recebeu. E eu gostaria de agradecer a vocês, em especial na figura dos pastores Holmes e Marcos, pela hospitalidade que eles me receberam aqui. Eu gostaria também de encorajar vocês, meus irmãos, numa era onde pregação já é algo esquisita e pregação fiel ainda mais em falta. Honrem homens como esses. Honrem homens como esses que permanecem fiéis em pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de estudar com vocês hoje Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. E eu sei que você já ouviu talvez umas 10 pregações nesse texto. É um texto bem famoso da Grande Comissão. Enquanto você abre, eu gostaria de situá-los no contexto. Eu não sei se você já percebeu, mas o Evangelho de Mateus começa falando que Jesus cumpriu promessas. E ele acaba com Jesus enviando numa comissão. O Evangelho de Mateus começa afirmando que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. E termina com a Grande Comissão. Jesus, como filho de Abraão, é aquele que, conforme 2 Samuel 7 afirma, é aquele através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o que nós vemos em Mateus 28? Ide por todas as nações. Ele, como filho de Davi, e Davi recebeu a promessa, em 2 Samuel 7, de que o filho dele herdaria o trono para sempre. E nós vemos Jesus em Mateus 28 falando que toda a autoridade lhe foi dada. Então Mateus começa com as promessas se cumprindo em Cristo, e ele termina com a comissão que cumpre essas promessas e expande essas promessas. Então, quando nós estamos pensando em Mateus 28, nós estamos pensando em todas as promessas de Deus, as principais promessas de Deus no Antigo Testamento, se cumprindo em Cristo, e agora Cristo enviando a igreja. Vamos ler então Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero ver com você 5 perguntas que o nosso texto responde. 5 perguntas simples. Primeira pergunta é: o que é um discípulo? Segunda, onde fazer discípulos? Terceira, quem deve fazer discípulos? Quarto, como fazer discípulos? E quinto, por que fazer discípulos? Então, o que é um discípulo? Onde fazer discípulos? Quem deve fazer discípulos? Como fazer discípulos e por que fazer discípulos? O que é então um discípulo? Nosso primeiro ponto. O que é um discípulo? E essa é uma pergunta essencial para a gente entender a Grande Comissão. Se eu pedisse para vocês um bolo, e vocês me trouxessem um bolo de lama, eu não ficaria muito feliz. Mas se o Rei dos Reis pede um discípulo, o que acontece se a gente trazer qualquer outra coisa para ele? Veja, repare que o nosso Senhor ele não pediu frequentadores de culto. Ele não requisitou observadores distantes da fé. Ele não nos comissionou para enchermos os nossos prédios com simpatizantes indecisos. Ele nos ordenou discípulos. E não um culto cheio de cristãos nominais, uma igreja cheia de seguidores indiferentes. Tudo isso são como um bolo de lama. Então, quando nós estamos cumprindo a Grande Comissão, aquilo que ele ordenou, de fazer discípulos, nós temos que entender o que é um discípulo. E nesse texto nós podemos ver algumas características do que é um discípulo. Veja no versículo 16.
Um discípulo segue. Versículo 16 diz: seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus mandou. O discípulo vai. Jesus chama. O discípulo segue. E é importante que a gente entenda que o discípulo segue, pois foi chamado. O discipulado não começa no que nós fazemos. O discipulado começa no que Cristo fez. É porque Ele viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, ressuscitou e nos chamou, é por isso que nós o seguimos. O discipulado começa com o chamado de Cristo, que diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Um discípulo é alguém que ouviu em seu coração o chamado cativante de Cristo e deixando tudo, o seguiu. O discípulo sabe que é custoso seguir a Jesus, mas o discípulo também sabe que ele é melhor do que qualquer coisa neste mundo. O discípulo segue. O discípulo ele também adora. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram. Apesar das dúvidas que pode existir no nosso coração, o verdadeiro discípulo, uma hora ou outra, não muito tempo depois, ele vai se prostrar ao chão e, como Tomé, vai dizer: Senhor meu, Deus meu. Para o discípulo, Cristo é mais que um bom mestre, é mais que um professor do amor. Para o discípulo, Cristo é o Deus encarnado, Emanuel, digno de adoração. Esse discípulo também, ele tem um coração que está disposto a seguir e adorar e mostrar isso publicamente, através do batismo. Ele se submete ao Senhor e ele mostra isso publicamente através do batismo. É o que o Senhor nos diz no versículo 19. Batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao ser batizado, o discípulo afirma para todos que ele se comprometeu em seguir e adorar a Jesus. No batismo, o discípulo proclama que ele morreu para o mundo e que agora vive uma nova vida para Cristo. Nas águas, o crente professa que o sangue de Cristo limpou de todos os seus pecados e que agora não há mais condenação para ele. Um discípulo também, ele aprende e obedece. O versículo 20 vai informar que o discípulo ele começa a viver na comunidade dos discípulos, sendo ensinado por outros, sendo ensinado a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. O discípulo, ele não busca só um conhecimento mental. Ele não quer só encher a mente. Ele quer obedecer. Ele entende que aquilo que Cristo falou não é uma mera sugestão, não é uma mera opinião, que ele não pode escolher o que ele vai obedecer do rei. Não, rei, eu vou obedecer essa lei, mas essa não. O discípulo busca obedecer o que Cristo ordenou. Afinal, são mandamentos do nosso rei. E por fim, um discípulo, ele vai e faz discípulos. Veja que Jesus chama os discípulos, os apóstolos, e fala para eles irem fazer outros discípulos, e esses discípulos também deveriam fazer outros discípulos, e assim vai. Esse, meus irmãos, é o discípulo. Mas nós precisamos fazer uma ressalva, que o discípulo, ele não é perfeito. Nós lemos no versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Difícil pensar nisso, né? Jesus ressurreto ali e alguns duvidando. O discípulo ele não é perfeito, só que algo aconteceu no discípulo. Ele não é um seguidor perfeito, mas ele é um seguidor. Ele pode tropeçar, mas o rumo dele foi mudado. Ele não anda mais pelo próprio caminho dele, na vontade dele, no pecado. Ele anda, mesmo imperfeitamente, seguindo o seu mestre, rumo à cidade celestial. Esse é o discípulo de Cristo. Ele não é um espectador levemente interessado. Ele não é um frequentador ocasional do culto.
O discípulo de Cristo é alguém que ouviu a voz irresistível do Senhor: segue-me. E ele seguiu, seguindo e adorando, custe o que custar. Ele proclama publicamente, através do batismo, seu comprometimento com o Salvador. E ele passa então a viver na comunidade dos discípulos, sendo ensinado e aprendendo a obedecer o seu mestre. E ele busca também ir e fazer novos discípulos. Ele não faz isso perfeitamente, sim. Ele erra, mas o coração dele é devoto a esse rei. Então deixe-me perguntar: você é um discípulo de Cristo? O caminhar da sua vida conduz e mostra que você tem seguido a Jesus? Essas características que eu dei demonstram a sua vida? Se você não é um discípulo de Cristo hoje, o primeiro passo que você precisa fazer é ver o seu próprio caminho e ver como o seu próprio caminho vai levar você para a morte, para o fracasso. O seu caminho, se não está em Cristo, não agrada a Deus. Não há outro caminho. O primeiro passo é olhar para si mesmo, para a multidão de pecados, de erros, de falhas que você cometeu contra o Criador. E saber que essas manchas, essas pegadas, nada pode apagar. Nada que você possa fazer vai apagar. Não tem como você fazer obras de caridade para apagar, práticas religiosas, frequentar a igreja, e nem fazer discípulos perdoa você dos seus pecados. O caminho do ser humano que anda por si mesmo é a morte. E a morte é o juízo de Deus contra o pecado. O justo juízo de Deus. Só que a boa notícia é que Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele pode endireitar o seu caminho e limpar a sua vida. Você pode receber o veredito de Deus justo e ser perdoado de todos os seus pecados. Você pode receber a justiça de Cristo que andou perfeitamente sobre você. E a sua vida de pecado, de um caminho errante, Cristo pagou na cruz. O que você precisa para ter essa justiça e ser salvo é crer e se arrepender dos seus pecados. O discípulo, ele vem humilde até Cristo. E se você deseja saber mais sobre essas boas notícias da salvação, quero encorajar você a procurar o pastor da igreja ou procurar a mim depois do culto. Converse com alguém que está do seu lado, converse com alguém que convidou você. Agora, se você afirma ser um discípulo de Cristo, mas você ainda não obedeceu o seu Senhor sendo batizado, você precisa tomar esse passo e ir às águas. Como você pode afirmar seguir o seu mestre no resto da vida, se você não está fazendo essa coisa inicial? O batismo é o rito inicial da fé, onde o discípulo, agora que se comprometeu a Cristo, ele fala para todo mundo: eu vou segui-lo e vou adorá-lo. Se você ainda não se batizou e deseja se batizar, procure o pastor da sua igreja. Então esse é o discípulo de Cristo. É esse o nosso alvo. Fazer alguém que segue Jesus. O alvo não é somente alguém que vem no culto ou na igreja. E essa diferença é importante. Mas agora, onde? Onde fazer discípulos? Veja que o versículo 19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora, quando você lê nações, não pense nos estados modernos, não pense nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Não existia esses países na época. O que Mateus está fazendo, como eu falei, é resgatando Gênesis 12, da promessa a Abraão, e usando o mesmo termo, na verdade, que está no grego, na tradução grega do Novo Testamento. Ele está falando que a bênção do reino deve ir para todas as famílias da terra. O evangelho deve ir conforme Apocalipse 5:9 diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, não há tribo, não há povo, não há grupo étnico que não deva ser alcançado pelas boas novas do evangelho.
Nós devemos tomar o cuidado de não ser igual a alguns judeus convertidos no Novo Testamento que queriam impedir a entrada dos gentios. Não importa se a pessoa é do Oriente Médio, da Argentina ou de alguma pequena ilha do Pacífico, ela precisa ouvir o Evangelho. Não importa se ela é muçulmana, budista ou ateia, ela precisa ouvir o Evangelho. Não importa se ela é capitalista, socialista ou anarquista, ela precisa ouvir o Evangelho. Não importa se é traficante, se é empresário ou pichador, precisa ouvir o Evangelho. Não importa quem seja. Os nossos conceitos, as nossas posições, qualquer que sejam, não devem nos impedir de fazermos discípulos. Isso é importante. Mas eu quero enfatizar algo além nesse texto. Nós olhamos para Mateus 28 e nós pensamos que isso é tarefa do missionário, que vai para alguma vila, alguma aldeia na África. Não. Esse texto nos ensina que todo discípulo é chamado para fazer discípulo e ele deve viver como missionário aonde ele está. Mais que um chamado para terras distantes, é um chamado para que todo cristão viva como missionário. O cristão é um missionário. Quer você esteja na sua casa, quer você esteja em outro país. Meus irmãos, um discípulo de Cristo é alguém empenhado em ver novos discípulos serem feitos em sua cidade, em seu país e em todo o mundo. Não só evangelismo local, nem só missões nacionais, nem só missões transculturais, mas todas. A grande comissão aborda todas. E talvez você vá para algum país e Deus chame você para ir. Ou talvez você mude de bairro aqui em Londrina para alcançar um lugar onde não tem nenhuma igreja. Ou talvez você fique na sua própria casa. Mas você deve devotar a sua atenção, a sua oração e a sua contribuição financeira para que o avanço do reino de Deus na sua cidade, no seu país e no mundo possa progredir. Você, meus irmãos, deve devotar a sua atenção. Nós precisamos devotar a nossa atenção a esta comissão. E eu sei como é fácil esquecer disso, porque eu também me esqueço. Nosso mundo é frenético. Corre. Nós estamos toda hora ocupados. Mas nós precisamos entender que quem define nossa agenda primeiro é nosso chefão, Jesus. Se o rei pede algo para o servo ocupado não vai falar depois. O servo ocupado vai dar um jeito na agenda dele para encaixar a vontade do rei. Da mesma forma, o Rei dos Reis nos comissionou a algo. E isso deve mudar conforme nós agendamos os nossos horários, os nossos compromissos, as nossas programações sociais, familiares. Jesus é o dono da nossa vida e da nossa agenda. Nós devemos devotar também as nossas orações a esta comissão. Quando foi a última vez que você orou, meu irmão, pela salvação do seu colega de trabalho, do seu familiar? Quando foi a última vez que você orou pelo crescimento espiritual da sua igreja? Quando foi a última vez que você orou pela perseverança de missionários em países perseguidos? Os irmãos, reservem 3 minutos por dia para orar em prol da grande comissão. Todos nós temos 3 minutos para orar. Coloque um aviso no seu celular. Coloque uma nota na sua agenda. Faça um hábito orar isso durante a refeição. Ore pela grande comissão. E por fim, nós precisamos também ajudar financeiramente em prol da grande comissão. E o primeiro local que o cristão deve ajudar é na sua própria igreja. A sua igreja local, meu irmão, é um foco de luz numa cidade em trevas. A igreja local é um centro discipulador projetado por Deus. E a pregação dominical que seu pastor fielmente traz é o principal ato discipulador da igreja. É o prato principal da semana. Então contribua assim com missionários, contribua assim com plantadores de igreja e contribua com a sua igreja local. Permita-me repetir, meus irmãos. Um discípulo de Cristo é alguém empenhado em ver novos discípulos serem feitos em sua cidade, em seu país e no mundo. Agora, quem
Quem deve fazer discípulos? Nossa terceira pergunta. A quem foi dada a grande comissão? Ora, veja o versículo 16. Versículo 16 nos diz que os 11 discípulos seguiram para a Galileia. E no versículo 18 lemos que Jesus falou aos 11 discípulos. Então o texto parece indicar que a grande comissão foi dada aos 11 discípulos, os apóstolos, como testemunhas oculares de Cristo. Em Atos 1, 15 e 16 nós lemos a importância deles como testemunhas oculares, de levar o testemunho de Cristo que eles viram a vida inteira. Mas será que para aí? Eu creio que foi dado aos apóstolos como representantes da igreja. Afinal, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, conforme Efésios 2:20. E o Senhor, nesse texto, nos diz que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, depois da era apostólica. Então, se a promessa dura até quando Jesus voltar, a comissão dura até Jesus voltar. E para quem essa comissão, então, é passada? Bom, ela é passada para toda a igreja de Cristo. A igreja do mundo inteiro de Cristo é responsável por isso. Mas o que os apóstolos, os discípulos, fizeram para cumprir a grande comissão? Eles saíram por aí evangelizando um a um, perdido e deixando as pessoas por aí? Não. Eles plantaram igrejas. Plantação de igrejas é o meio bíblico de cumprir a grande comissão, porque a grande comissão é passada para igrejas que vão depois plantar outras igrejas. Igrejas locais, meus irmãos, como esta. Igrejas locais são o projeto de discipulado de Deus. É o centro treinador de Deus, onde Ele treina os seus discípulos a obedecer todas essas coisas. E quando nós vemos o Espírito Santo descendo em Atos 2, no Pentecoste, ele não vem só sobre os apóstolos, mas sobre todos os discípulos. Nós lemos também em Atos 8:4, os discípulos evangelizando, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, e Paulo ordena a todos em Colossenses 3:16 o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, e essa palavra é a mesma palavra de ensinar, em Mateus 28. E aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Paulo fala isso para a igreja inteira. Então o que isso significa? Por que eu simplesmente não falei é para todos vocês? Bom, para ser fiel ao texto. Em segundo lugar, para a gente entender que ninguém consegue cumprir a grande comissão sozinho. Nós precisamos de todas as igrejas de Cristo na terra para cumprir a grande comissão. E toda igreja deve fazer a sua parte. Nenhuma igreja está isenta de falar, não, eu não posso cumprir a grande comissão. A igreja de Roma cumpre, mas a de Corinto não. E segundo, significa que apesar de cada cristão individual também fazer parte essa comissão ela é melhor realizada através da igreja local. E nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós pensamos em evangelização de uma forma desconectada da igreja local. A igreja local é o plano discipulador de Deus para o mundo. E a pregação, conforme eu disse, ela é o prato principal que alimenta os cristãos de uma igreja local. Então, o culto dominical não é só culto a Deus, e principalmente. Mas o culto dominical é a reunião discipuladora da igreja local. Quando vocês vêm aqui, vocês estão sendo discipulados, ensinados a obedecer tudo que Cristo ordenou. Para que vocês saiam e possam também fazer isso. Quando nós estamos no culto, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós nos saturamos da palavra para vivermos durante a semana cheios da palavra. E em terceiro lugar, meus irmãos, você individualmente, como cristão, é chamado para viver uma vida discipuladora. A vida cristã é uma vida discipuladora. Todo cristão é e deve ser um discípulo e um discipulador. Isso não está reservado para os super crentes, para os top crentes. Isso não está reservado para o seu pastor somente, nem para os presbíteros, mas todo cristão precisa entender que ele é um discípulo e um discipulador. Todo cristão é chamado para seguir Jesus e ajudar outros a seguirem Jesus.
Todo cristão é chamado para se batizar e evangelizar outros e levá-los para o batismo. Quer seja você fazer isso na sua cidade, em outro país, qualquer lugar onde você está. Esse é o seu chamado que Cristo deu para você. Então nós precisamos nos arrepender quando nós não cumprimos essa comissão. Quando nós delegamos essa comissão. Você não pode delegar o que Cristo ordenou para você. Nós sabemos que nós devemos orar. Todo cristão sabe que ele deve orar. Só que nós não pensamos, o pastor ora, eu não oro. Só que muitas vezes nós pensamos, o pastor discipula, o pastor evangeliza e eu não. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, nos arrepender dele. Agora, como? Uma pergunta talvez mais curiosa. Como que eu vou fazer discípulos? Bom, nosso Senhor coloca um padrão aqui, não coloca? Ide fazer discípulos, batizando e ensinando. Batizar e ensinar, evangelizar e instruir. De forma simples, discipular é ajudar outros a seguir Jesus. Só isso. Discipular é ajudar outros a seguir Jesus. Quer seja aquele que nunca ouviu, e você vai levar o evangelho para ele seguir Jesus. Quer seja aquele que já ouviu o evangelho e creu, e você vai ajudar ele a seguir melhor a Jesus. E agora eu quero focar um pouquinho nessa parte de ajudar os próprios crentes a seguirem a Jesus. Aquilo que a gente normalmente chama de discipular, o discipulado 1 a 1. Mark Dever, o pastor Mark Dever, presidente do Ministério 9 Marcas, ele coloca o seguinte, que discipular é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais como Cristo. Esse é o alvo do discipulado. Ser como Cristo. Afinal, nosso próprio Senhor disse em Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Esse é o alvo. O alvo é que a pessoa seja como Jesus, mas é algo intencional. E é aqui que está uma coisa que às vezes a gente não acha. Meus irmãos, o discipulado não vai cair no seu colo. Se vir alguém até você e pedir, você pode me discipular, isso vai ser algo muito positivo. Mas assim como em Atos nós vemos as pessoas falando o que fazemos para ser salvos, e hoje não acontece muito isso, você não tem que esperar. Nós temos que ser intencionais em buscar o bem espiritual da outra pessoa. Dever vai explicar que ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial de fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo, assim como Jesus veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A vida dedicada a fazer discípulos é uma vida voltada ao próximo. Ela atua no poder de Deus para anunciar Cristo e levar as pessoas a ser maduras neles. Nós precisamos ser intencionais. Orientar nossa vida ao próximo. Esse é o segundo mandamento, meus irmãos. Amarás o próximo como a ti mesmo. A vida cristã não é uma vida orientada para nós. Isso não é cristianismo. A vida cristã é orientada como Jesus é orientado, em prol dos outros. Jesus veio, deixou a sua glória, nós cantamos isso em Filipenses 2, para nos salvar. Em prol do nosso bem. E assim nós somos chamados para intencionalmente, assim como Jesus foi intencional, buscar o bem do próximo. Então, quem você deve discipular? Bom, se você é pai e mãe, seu primeiro discípulo é seu filho. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de criar o seu filho no temor do Senhor. A responsabilidade aumenta em círculos concêntricos. E a família está no centro. Não adianta a gente querer evangelizar e discipular o mundo inteiro enquanto a gente ignora a nossa casa. Lembre do seu filho. Busque fazer um discipulado com o seu filho. Pergunte como ele está. Tem tantas ferramentas. Use catecismos,
leia a Bíblia com ele, ore com ele. Ore com ele, não só quando você está dando graça pela comida. Ore com o seu filho. Em segundo lugar, procure pessoas ensináveis. Tentar discipular alguém não ensinável vai ser muito difícil. Procure alguém disposto a ser ensinável. Busque também alguém do mesmo sexo. Jovens, não é muito sábio você, moço, discipular uma outra moça solteira. Busque alguém do mesmo sexo. Mas aqui eu quero ressaltar, esse é o quarto ponto, eu quero ressaltar mais ele. Busque cruzar as barreiras da similaridade e da idade. Quando nós pensamos em discipular, nós pensamos normalmente do jovem discipulando outro jovem, do senhor discipulando outro senhor, da mãe discipulando outra mãe, isso é bom. Só que Tito nos ensina, Tito 2, 3-5, que as mulheres mais experientes são chamadas para discipular e ensinar as mais novas. E o mesmo vale para os homens. E eu quero desafiar você, que já tem experiência na vida cristã, que tem um testemunho de casamento glorioso, você está 20 anos casado, ou mais. Vai ter jovens casais na sua igreja que não sabem o que é um casamento saudável. Um jovem cujos pais provavelmente são divorciados e se odeiam. Quantos jovens não têm referência de casamento, de criação de filhos? Então, você que tem experiência, traz essa pessoa para perto. Você que acabou de ter filhos, traga uma jovem solteira para sua casa. O mesmo vale para vocês jovens. Olhem para os adolescentes de sua igreja. Eles precisam de um padrão de maturidade. E claro, se você é um crente mais maduro, procure discipular crentes mais novos na fé. Esse discipulado, esse relacionamento, às vezes a gente fica com medo porque a gente acha que na hora que eu começar a discipular alguém é para a vida inteira. Vai estar lá com 90 anos, eu com 100, ele com 90, a gente vai estar lá. Pode ser que aconteça, glória a Deus. Mas não precisa ser assim. Não tem um cadeado no discipulado. Pode ser que você vai discipular uma jovem mãe por 1 ano, ajudando ela no começo. Pode ser que você, já experiente em trabalho, vai ajudar um jovem que acabou de começar a trabalhar por 1 ano, por 6 meses. Abra a sua vida. Ou talvez você ensinou tudo que você tinha que ensinar. Glória a Deus, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai ensinar outras pessoas. Busque pessoas. E o que a gente vai fazer no discipulado 1 a 1? O que Jesus falou para a gente fazer na grande comissão? Ensinar a obedecer tudo que tem nos ordenado. Ensinar. Só que a gente precisa tomar cuidado, que a gente pensa em ensinar, a gente pensa em EBD, pregação. Não é sentar com a pessoa na sua frente e você falar 1 hora com ela, igual não vou falar 1 hora, pode ficar tranquilo, com ela, e... Não, o discipulado envolve outras formas de ensino. Discipulado envolve um relacionamento, e começa aí, um relacionamento, no qual você ensina, no qual você corrige, no qual você ora, no qual você modela, e no qual você ama. Aquilo que vai ensinar, e o ensino é fundamental, é o que Jesus mandou, ele vai depender de cada estágio da vida da pessoa. O discipulado, ele não é a EBD, onde você vai fazer um discipulado de 3 anos de história da igreja. A EBD faz isso. Então, se a pessoa não é um discípulo ainda, se ela não conhece a Cristo, use o material evangelístico. Se é um novo crente, use o material dos básicos da fé. Agora, se a pessoa acabou de ter um filho, use um livro sobre criação de filhos, conte sua experiência. Se a pessoa está entrando no trabalho, está tendo dificuldade com o chefe, usa um livro, Evangelho no Trabalho da Fiel. Procure recursos sensíveis à necessidade do discípulo. Isso é uma questão essencial no discipulado. Nós precisamos ser sensíveis ao outro. É 1 a 1. É por isso que é 1 a 1. Para você poder ouvir. Pergunte. Saiba o que está passando. E quando você for discipular adolescentes, prepare eles para a guerra. Porque eles vão para a faculdade daqui a pouco. Eles precisarão de ajuda. Com certeza. Mas, e se eu não souber responder uma dúvida dele?
Se ele perguntar o sexo dos anjos, o que você faz? E a gente usa isso como desculpa, eu não sei ensinar, não sei isso, não sei aquilo. Você vai modelar a humildade. Não sei. Vou pesquisar, vou perguntar para o pastor. Falar não sei é a coisa mais natural da vida cristã. A vida cristã vem de fora, com verdades que não estão dentro da gente. A vida cristã é quando a gente chega diante de Deus e fala, eu não sei, eu me arrependo, eu sou vazio, eu não tenho nada em minhas mãos. Só que às vezes a gente quer dar uma de super crente, que sabe todas as coisas. Não sabe, fala, não sei. E se eu trazer ele para minha casa e ele ver eu gritando com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, e se ele ver eu pecando, errando? Horas. Olha que oportunidade ímpar de você ensinar o que é o cristianismo, arrependimento e fé. Nós também precisamos modelar arrependimento. Saber, o arrependimento faz parte da vida cristã. Então, esses momentos, na verdade, onde as coisas não vão bonitinho, é quando se aprende mais. Quando o filho faz uma birra, e você está com aquela moça solteira em casa, e você está morrendo de vergonha, é o momento onde ela vai aprender como você trata uma criança fazendo birra, pois nós sabemos que toda criança faz birra. E um dia ela vai ter filhos, eles vão fazer birra. Só que ela aprendeu com você como agir. Além de ensinar, corrija. Corrija as falhas desses discípulos. Mas faça de forma amorosa. Você não é senhor do discípulo. Você é servo do discípulo. Cristo é o senhor do discípulo. Mostre nas Escrituras e na sabedoria da vida por que aquela ação está errada. E não é a melhor opção. O que é a melhor opção? Agora lembra que o discípulo é de Cristo e não seu. Não inventa mandamento para a pessoa. Os fariseus faziam isso. Não coloca uma carga maior no ombro da pessoa. Além de ensinar, corrigir, também ore. A oração, meus irmãos, é essencial para a transformação cristã. Não há vida, não há amor, não há um inflamado coração se não houver oração. A oração é o bater do coração da vida cristã. E nós precisamos modelar a oração. Eu tenho quase certeza que você ora de forma muito próxima a quem você ouve orar. Porque nós aprendemos assim. Então ore. E também, depois de ensinar, corrigir, orar, modele. Seja um modelo. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Discipulado é mais do que despejar um conteúdo teórico na mente da pessoa. Discipulado não é EBD. E na prática de modelar a vida cristã, nós vamos dar exemplo para ele. Não é só criança que aprende com exemplo, não. Todos nós aprendemos com exemplos. E exemplos são importantes. É por isso que Cristo viveu 3 anos no meio dos discípulos, dos apóstolos. Os apóstolos viviam no meio de quem eles estão treinando. Como você acha que Timóteo aprendeu a cuidar das igrejas de Éfeso que Paulo enviou? Andando com Paulo. Mas daí, você vai olhar para a sua vida e você vai pensar, eu não tenho como servir de exemplo. E aqui a gente tem 2 extremos. Um extremo é aquele extremo onde a pessoa realmente está com um pecado sem arrependimento, com um coração duro, e a vida dela não está sendo exemplar. Se você é esse tipo de pessoa, seja discipulado. Busque alguém para discipular você, procure ajuda. Mas tem um outro extremo que eu acho que é um pouquinho mais comum, onde a pessoa pensa que ela tem que ser Jesus menos um, né? Jesus não consegue, então quase lá, para começar a discipular alguém. Você nunca vai estar no momento certo, você nunca vai saber todas as doutrinas, você nunca vai estar com a vida 100% certinha para discipular alguém. Se você já está num grau de um pouquinho de maturidade, você já consegue discipular alguém que está um pouquinho abaixo de maturidade. Então, meus irmãos, depois que você ensinou, corrigiu, orou, modelou, ame. E esse é o ponto principal. Discipulado é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é estar junto quando a mãe morre, é estar junto quando o filho nasce. Que coisa triste é quando no meio da nossa igreja tem aquela pessoa
que ninguém fala oi para ela. Aquela pessoa que entra e sai, ela é invisível. Ela se sente solitária. Eu não sei se você já se sentiu assim. Solitário na igreja. E se nós precisamos ser intencionais. Se você vê alguém assim, nesta igreja, onde você está, vá atrás, meu irmão. Não deixe essa pessoa sozinha. Não sei se você já viu aqueles vídeos de Facebook, enfim, onde o cachorrinho está na rua, ele se machucou, está quase para ser atropelado, o outro cachorrinho vai lá e busca ele, com o perigo da vida dele, ao custo dele. E nós vemos as pessoas sozinhas, solitárias, feridas, quebradas, no meio da igreja, sem falar o que estão fora, no meio da igreja, e nós falamos, eu estou muito culpado. Que tristeza é isso, meus irmãos. Que tristeza é isso. Você tem tempo, eu te garanto. Mas a minha agenda é muito lotada. Você faz compras? Convida uma moça para ir fazer compras com você. Você almoça? Traz alguém para o seu almoço. Você janta? Você toma café da manhã? Você faz alguma corrida no parque? Traga a pessoa para perto de você. Na sua agenda, se a sua agenda é muito cheia. Se você tem espaço na sua agenda, reserve 1 hora para conversar. Pare de complicar. Traga a pessoa para perto. Agora, por quê? Por que discipular? Essa é a nossa última pergunta. Por que fazer discípulos? E nós lemos no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos. Portanto o quê? O fazer discípulos é consequência de algo. Do quê? A resposta no versículo anterior. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O ide é consequência do toda autoridade. Quando Jesus fala, vai, ide, ele está autorizando, dando a autoridade dele, o poder dele, para eles irem. Daniel 7, 13 a 14 explica o que é essa toda autoridade. Diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Jesus usa muito esse termo para si mesmo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a Jesus domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, repare, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Cristo, em sua divindade, ele sempre teve toda a autoridade. Mas o nosso Salvador, conforme nós cantamos em Filipenses 2, ele se esvaziou da sua glória e tornou-se homem e servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Pai o exaltou e deu o nome que está acima de todo outro nome. Mas algo mudou agora. Não é só o Filho eterno de Deus, em sua divindade, que é exaltado. É um homem, Cristo Jesus, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, mas homem, que está sendo exaltado. No trono de Deus está sentado um homem. E ele merece. Ele merece. Essa autoridade dele é global, sobre céus e terra, e por isso que ele manda irmos por todos os lugares. E essa autoridade também é uma autoridade de posse. Daniel fala que foi dado ao Filho do Homem, homens de toda língua, para que o servissem. Os morávios tinham um lema que é fantástico: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Jesus morreu e ele é digno das pessoas que ele comprou. E ele envia nós para irmos fazermos isso. Buscarmos as pessoas que ele comprou e trazemos para a igreja, edificarmos ela. Que o Senhor receba aqueles que são dele. Por isso que evangelizar é um grande ato de adoração. E discipular é um grande ato de adoração. E o fato de que Cristo tem pessoas de todos os povos, línguas e nações, foi um encorajamento para Paulo. Quando Paulo não estava sendo nada frutífero em Corinto,
O Senhor lhe falou em visão: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pois tenho muito povo nesta cidade. Corinto, tá? Deus tinha povo naquela cidade. E nós temos mais um motivador, meus irmãos, no final do versículo 20. Eis, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a presença de autoridade de Cristo, o seu poder, a sua capacitação, a sua autorização à igreja, enviando e dizendo: vai, eu vou estar com vocês, eu dou autoridade para você, igreja, fazer discípulos e batizar no nome da Trindade e ensinar os meus mandamentos. Então, o ID não é só uma ordem, e é uma ordem, mas é também autorização, capacitação para ir. Mas mais do que isso, é uma presença consoladora. Os discípulos sabiam que Jesus estava logo partindo, mas ele falou: é melhor eu ir, porque assim eu enviarei o Espírito. É uma presença consoladora. E saiba, quando você está evangelizando, quando você está discipulando, a presença consoladora de Cristo, através do Espírito, está junto de você. Você não está sozinho. Você não discipula sozinho na sua força. Cristo está com você. Então concluímos então nosso estudo nesse texto. Respondemos essas 5 perguntas. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que segue e adora a Cristo, professa sua fé publicamente no batismo e vive sua vida na comunidade dos discípulos, sendo ensinado a guardar tudo que Jesus comandou, mesmo que de forma imperfeita. Onde fazer discípulos, meus irmãos? A grande comissão, mais do que um chamado missionário a terras distantes, é um chamado para que todo cristão viva como missionário onde estiver. Um discípulo de Cristo é alguém empenhado em ver novos discípulos serem feitos em sua cidade, em seu país e no mundo. E quem deve fazer discípulos? Nós vemos que a grande comissão foi dar aos apóstolos como representantes da igreja de Cristo. Assim, todos nós, conjuntamente, devemos nos voltar para isso, especialmente na área do seu dom. Mas mais do que isso também, todo discípulo é responsável para evangelizar os incrédulos e discipular os crentes. E como fazer discípulos? Inicie intencionalmente um relacionamento no qual você ensina, corrige, ama, modela. Falei ama 2 vezes. Não procure, meus irmãos, programas. Nós às vezes queremos evangelizar e nós queremos fazer um programa certinho. Discipulado é vida na vida, é uma cultura, é um relacionamento. E por que fazer discípulos, meus irmãos? Porque Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele é digno de receber as pessoas que Ele comprou. Então eu gostaria de terminar encorajando você. Meus irmãos, a grande comissão é mais do que uma ordem, mas é mais do que isso. Não veja a grande comissão como um fardo. Na grande comissão, Cristo está chamando você para participar da maior história desse mundo, da maior aventura desse mundo. Você pode sair da prisão desse mundo de nascer, crescer, estudar, fazer faculdade, trabalhar e morrer, ter filhos e morrer. Você pode fazer filhos eternos para Deus. Você é chamado para impactar eternamente vidas. É um privilégio. Você está se juntando à história de Deus. Isso é empolgante. Então você vai se juntar a esse combate. Nós precisamos, como soldados do rei, nos despertarmos. Cristo não deu vida para mim e para você, para que a gente desperdice essa vida nos luxos, no conforto desse mundo. Nós temos que sair dessa zona de conforto que a gente vive e ir para a guerra, para o campo de guerra, buscar o perdido.
Estudar o Evangelho de Marcos com ele. Nós devemos buscar aquele que está desviando da igreja. Você vai se juntar a essa missão? Nós, como discípulos do Mestre, precisamos acordar. Deus não deu uma Bíblia para você que demorou 2000 anos para ser escrito, que muita gente morreu para traduzir, para ficar empoeirada. Leia a sua Bíblia e leia com alguém da igreja. Ensine para ele a palavra de Deus. Deixemos de ser doutrinados por novelas, séries e hoje em dia redes sociais. E busquemos na palavra de Deus. Chama um recém-convertido, ensina para ele o Evangelho de João, ensina o Evangelho de Marcos, ensina o que significa que Jesus morreu, ora com ele. Só você chamar e amar e estar junto já é de uma importância que você não tem ideia. Se você não sabe, pega o sermão no domingo do seu pastor. É só perguntar durante o almoço. E aí, o que você achou do sermão? Como você aplicou o sermão à sua vida? E converse sobre isso. Você, meu irmão, você vai fazer parte dessa grande comissão? Essa grande aventura? Você vai abrir a sua vida para ser discipulado? E você vai intencionalmente buscar pessoas para ajudá-las a seguir a Cristo? Você irá fazer parte dessa grande comissão?